Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 9 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia ataca o sistema de defesa aérea de Moscou. Isso aconteceu na data de ontem, na véspera do desfile do Dia da Vitória, da vitória da Segunda Guerra Mundial sobre os nazistas, que está ocorrendo ou já ocorreu, dependendo do horário que vocês virem esse vídeo, já aconteceu lá em Moscou ou está acontecendo, ou irá acontecer. Não, acho que todos eles, pelo menos, está acontecendo ou irá, porque como eles estão às 6 horas na frente, acho que já aconteceu. 6 horas na frente, às 6 horas da manhã aqui, quando esse vídeo está sendo lançado, lá já é em torno de meio-dia. Drones ucranianos chegam a Moscou, atacam o sistema de defesa aérea, inclusive forçou, segundo informações, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, a se esconder em um bunker. Eles não estavam esperando esse ataque, que foi específico sobre defesas aéreas. É claro, a Rússia recebeu muitos sistemas de defesa aéreo para defender contra os ucranianos de um ataque provável no dia 9. Mas os ucranianos atacaram ontem, porque eles já sabiam que não iriam atacar com acordo, sem acordo, com decreto, sem decreto, né? Eu li para vocês no vídeo das 6 horas o decreto que Zelensky assinou, fazendo com que a Ucrânia não atacasse a região do desfile nesse momento, né? Em que aconteceria o desfile. Os ataques aéreos de longo alcance da Ucrânia em território russo estão aumentando. E hoje, nessa nova moderna filosofia de guerra, ataque com drone é considerado um ataque aéreo, que antigamente, ainda na doutrina militar da Segunda Guerra Mundial, ataque aéreo é ataque de avião, né? Ou helicóptero, ou avião de caça, alguma coisa assim, né? Então isso era ataque aéreo. Hoje os drones já se incorporaram aos ataques aéreos e conseguem fazer ataques aéreos precisos em uma quantidade muito maior. Mesmo o ataque com drone suicida, dentro da doutrina militar moderna, é considerado um ataque aéreo. E isso aumenta a pressão, eles aumentaram muito a pressão ontem sobre o Kremlin. E aí eles entraram em pavor e o Putin saiu correndo para dentro de um bunker. Acredito que é um bunker dentro do próprio Kremlin, que lá diz que tem um bunker. Quer dizer, deve ter entrado toda a turma, todo o Kremlin, todo aquele pessoal, a assessoria, dentro desse bunker, né? Isso foi noticiado pelo jornal britânico The Telegraph, né? Uma série de ataques, incluindo ataques com drones, então também aconteceram na rua um prédio residencial foi atingido, né? Eu não sei se foi, eu não acredito que tenha sido proposital dos ucranianos, deve ter sido um sistema de defesa eletrônica da Rússia que tentou desviar ele para algum local, mas ele acabou num prédio residencial na rua Mosfilmovskaya, lá na cidade de Moscou. Mas não houve mortos, né? E feridos não há reportes disso também, mas isso demonstra a vulnerabilidade até mesmo das áreas mais sofisticadas da capital russa, porque esse era um bairro residencial de alto nível, de alto padrão. O incidente ocorreu a poucos quilômetros do Kremlin e do prédio do Ministério da Defesa da Rússia. Eu acho que ele ia para uma daquelas regiões e o sistema de defesa aérea eletrônico, de guerra eletrônica, desviou o drone e acabou atingindo esse prédio residencial. Em decorrência desses eventos, que muito mais eventos aconteceram na capital, o comandante das forças aeroespaciais russas, general Viktor Avzalov, que é o responsável pelo sistema de defesa aérea russa, ele foi imediatamente após o ataque, o ditador deve ter saído do bunker e demitiu o general Viktor Avzalov. E a publicação, esse meu trabalho, observa que a Ucrânia está intensificando ativamente esses ataques de longo alcance, implementando uma estratégia de transferir a guerra para o território russo. Por causa disso que todos os dias tem ataques no território russo, onde os alvos são atingidos, onde os incêndios acontecem, né?
E já é estimado que 70% da população russa ela está ao alcance dos drones ucranianos. 70% da população russa, é um número grande. Os ataques estão sendo realizados contra refinarias, isso, né, a gente noticia sempre aqui, instalações militares e infraestrutura logística, inclusive em regiões tão ao sul quanto os Montes Urais. Só em abril, 14 refinarias de petróleo foram atacadas e incendiadas. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o número de ataques de médio alcance aumentou significativamente e continuará a aumentar. Chegou a hora da liderança russa tomar medidas concretas para pôr fim a essa guerra. Não dá para ficar se enganando, perdendo a guerra e dizendo que acha que está ganhando, fica sonhando e não quer acabar com a guerra. Especialmente porque o Ministério da Defesa da Rússia acredita que não conseguirá realizar o desfile em Moscou. Eles disseram isso antes do presidente Zelensky assinar o decreto. Então eles fazem agora, sob o guarda-chuva, vocês imaginam, hein? A autodenominada segunda maior potência militar do planeta, ela está sob o guarda-chuva de Zelensky, que autorizou num decreto a sair esse desfile. Quem quiser e não assistiu o primeiro vídeo das 6 horas, assista. Né? O vídeo continua no canal. E assistam que vocês vão achar interessante esse decreto que, na realidade, humilha Putin, humilha a Rússia. Um dossiê de inteligência divulgado esta semana alega que o presidente russo passa grande do tempo refugiado em bunkers e já não confia que pessoas de seu círculo íntimo tenham telefones e não deixa que eles tenham telefones, façam telefonemas com acesso à internet dentro do Kremlin. A Ucrânia também mudou suas táticas, em vez de uma varredura ampla, está concentrando os ataques em alvos específicos, penetrando gradualmente nos sistemas de defesa aérea e identificando vulnerabilidades. Eu estava quase passando batido, mas esse ataque em Moscou ontem paralisou os aeroportos, ou seja, todos os aeroportos ficaram paralisados, tiveram que suspender tudo, chegada de voo e saída de voo. Quantidade grande de drones que atacou a capital, inclusive com ataques próximos ao aeroporto. Segundo a Bloomberg, né, os ataques à infraestrutura energética levaram a uma queda acentuada na produção média de refinarias, atingindo o nível mais baixo desde dezembro de 2009. No final de semana passada, o presidente da Ucrânia afirmou que esses ataques de longo alcance já custaram ao Kremlin, em 2026, ou seja, de janeiro a maio, agora até a 9 de maio, 7 bilhões de dólares em 2026. Nos últimos meses, a Ucrânia não só aprimorou a escalada de seus modelos existentes, como também introduziu novos drones kamikaze. Tem um novo drone com alcance de até 50 quilômetros, chamado de Kamarinka. E o Kamarinka, ele se acredita serem capazes de transportar 7 vezes a carga de um drone FPV. 7 vezes de um drone FPV é muita carga. Além dos chamados drones marcianos, que tem também com a inteligência artificial, após os ataques, as medidas de segurança interna de ontem foram reforçadas em Moscou. De acordo com fontes pessoais próximas a Putin, todas essas pessoas passam por dupla verificação de segurança ao entrar no Kremlin, não importa quem seja. Eles não podem usar telefones celulares com acesso à internet e só podem se deslocar em veículos especiais. Os poderes do Serviço Federal de Proteção também foram ampliados, com a vigilância estendendo-se inclusive aos agentes. Os preparativos para o dia 9 de maio que foram feitos em crescente ansiedade. E acredito que hoje o desfile eles já podem respirar aliviados, porque em um decreto presidencial, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, garantiu que eles não iriam sofrer nenhum risco, poderiam desfilar tranquilos. A Ucrânia não iria atacar. Eles temiam que drones pudessem sobrevoar a Praça Vermelha. Isso já seria suficiente. Um sobrevoo já seria suficiente para acontecer uma correria. Não precisaria nem ser um ataque, mas não ia ficar nenhum militar lá e o próprio Putin. Ia ser cômico ver o Putin e a turma dele do Kremlin correndo procurar algum abrigo, né? Mas isso talvez acontecesse.
de um sobrevoo de drones, mas depois das negociações intermediadas por Donald Trump, ontem mesmo, o Zelensky deu esse golpe de mestre no ditador da Rússia, Putin, cancelando qualquer ataque e garantindo que a Ucrânia não iria atacar em um decreto presidencial. Isso é uma autorização para ele fazer o desfile. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês, eu preciso de vocês. Obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.